cuidado das pestes, das pragas. Quem sabe nesta noite você está clamando por socorro, assim como Pedro, afundando naquelas águas, dizia: socorra-me, Yeshua, socorra-me, Senhor, socorra-me, Salvador. Quem sabe você está prestes a ser afogado por ressentimentos, por mágoas, por sentimentos, por emoções pela vida. Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você. Ó Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha com socorro sobre as almas que necessitam ser socorridas, meu Deus, da angústia, do sofrimento, da ansiedade, da preocupação, do afogamento, ó Deus, das almas, onde almas estão, Senhor, muitas vezes sentenciadas ao sofrimento, à tristeza. Vem Espírito Santo de Deus, venha dominar sobre as regiões, ó Deus, deste coração, desta vida, e venha aplacar o domínio da tristeza, venha aplacar o domínio, ó Deus, da angústia, do sofrimento. Nós declaramos libertação nesta noite, para todo aquele que está sendo vencido pela inveja, pela praga, pela peste, pela dor, ó Deus, pela fermentação maligna. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha arrancar todo o domínio do mal. Nós declaramos, ó Deus, a ministração do alto sobre a vida de cada um que está confuso, abatido, sofrido, triste, ó Deus, desenganado, meu Senhor, ou até mesmo enganado, envolvido, cheio de concupiscência, de pecado. Perdoa os pecados daqueles que estão arrependidos, ó Deus. Traga a sua graça, a sua misericórdia sobre as casas, sobre as famílias. Dê saúde ao seu povo. Ministra a sua graça, ó Deus, sobre o seu povo. Levanta o teu povo, meu Deus, aquele que se abate, aquele que está, ó Deus, em situações de vales, de desertos, de situações, ó Deus, de opressão. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, eu coloco a minha vida diante do teu altar. Eu quero a libertação que vem pela sua palavra. Eu creio em ti, eu confio em ti, e eu quero que o Senhor me salve todos os dias daquilo que há dentro de mim, daquilo que me cerca, daquilo que o inimigo levanta contra a minha vida. Eu quero ser salvo. Senhor, livra-me do mal, livra a minha mente do mal, livra o meu coração do mal, livra a minha vida dos invejosos, dos feiticeiros, dos maledicentes, dos malignos. Livra a minha família de todo o acidente, de toda a peste, de todo o assombro. Pai Santo, em nome de Jesus, eu confio em ti e eu clamo nesta noite por libertação e por livramento, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 10. Nós louvamos e agradecemos a Deus por estarmos na casa do Senhor. Você está feliz? Amém? Logo, logo nós estaremos na nossa nova casa. Isso para nós é uma alegria, porque Deus é bom em todo tempo, né? Deus é bom, o Senhor é grato, Ele é cheio de amor, e nós somos gratos ao Senhor. Ele é cheio de misericórdia, cheio de favor, né? Logo, logo nós estaremos lá. E Deus vai continuar nos abençoando. O Senhor tem um novo tempo para nós. Não apenas um novo templo, mas um novo tempo e uma nova estação para as nossas vidas. E nós queremos o novo de Deus. João capítulo 10, versículo 1. João capítulo 10, versículo 1. Sábado as intercessoras estarão orando já no novo templo, né? Para nós já começarmos já a consagrar, a abençoar aquele lugar. João capítulo 10, versículo 1 diz assim: na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Podem se assentar. Esse discurso do Senhor Jesus, ele começa por uma situação muito interessante. Jesus curou um cego de nascença, e esse cego esteve no meio dos fariseus, da sinagoga e dos judeus. E ele foi abordado por 2 vezes sobre quem é que te curou? Qual é o nome dele?
E chamou o pai e a mãe do moço. E os judeus haviam dito assim, que quem dissesse que Jesus era o Cristo, ia ser expulso da igreja, ia ser expulso da sinagoga. E o povo morria de medo de ser expulso da sinagoga. E aí o pai e a mãe do moço chegam e falam assim, é o seguinte, nós não vamos falar por ele não, ele que fale aí, quer dizer, jogou na mão dele. Ele pegou e disse assim, mas eu já contei toda a história para vocês, eu já disse quem é que foi e tal e tal. E aí o judeu, ele disse assim, mas até parece que vocês querem se converter. Aí ele disse assim, os judeus disseram para eles assim, os príncipes da sinagoga, vai embora, nós não queremos você na sinagoga. Jesus foi lá atrás dele e falou, expulsaram você da sinagoga? Expulsaram. Você crê no Filho de Deus? Quem é, Senhor? Sou eu que falo com você. Aí ele disse, eu creio. Eu creio. E aí começa assim então, essa passagem maravilhosa do Senhor Jesus ser o bom pastor. Jesus dizia, nesse texto ele diz que ele é o bom pastor e que ele é a porta. Aí ele começa no versículo 1 e ele diz assim, ele diz eu sou a porta, ele diz aquele que não entrar por mim, tem que entrar por mim, eu sou a porta. Aquele que não entrar por mim é ladrão e salteador. Pastora, Jesus equivocou-se, repetiu 2 vezes? Não. Ladrão é uma coisa, salteador é outra. Ladrão é aquele que rouba. Salteador é aquele que rouba, mas ele entra de repente. Você não espera. De repente, ele chega e ele tem a característica do improviso. De repente, salteador, aquilo que é de improviso. Eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 30. Jesus diz assim, em verdade vos digo, ele estava dizendo sobre uma questão muito interessante sobre, quando ele diz em verdade, ele está falando, isso é muito importante, isso é supremo importante. Toda vez que ele diz em verdade, ele está dizendo, estou dizendo algo muito importante. Então ele diz assim, quem não entrar por mim, mas sobe por outra parte, vem para roubar você. Vem para saltear você. Para que o ladrão entre pelos fundos de uma casa, tem que ter alguma lacuna, alguma brecha. Tem que ter ou não tem que ter? Tem que ter alguma oportunidade, ou um muro baixo, ou um buraco, ou uma falta de alguma coisa. Tem que ter uma brecha. Tem ou não tem? Tem. Então Jesus diz que o ladrão e salteador, ele não entra pela porta, porque a porta é Jesus. Ele vai entrar por outra parte. Que parte? A parte que tem brecha. E o que é brecha? Poderíamos falar de inúmeras brechas. Mas vamos olhar para a Escritura, em Isaías capítulo 30, e vamos falar de 3 brechas onde Satanás tem entrado na vida dos crentes. A primeira brecha começa do versículo de número 1. O Senhor relata esses filhos que cometem esse tipo de brecha como rebeldes. E ele diz assim, ai dos filhos rebeldes. Existem filhos de Deus que são rebeldes? Existe, está escrito aí? Como é que não existe? Está escrito? Se não existisse, não estaria escrito. Ele diz assim, ai dos filhos rebeldes do Senhor. Isaías 30, versículo 1. Que tomam conselho, mas não de mim. E que cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Vamos começar por aqui. Vamos falar sobre a primeira brecha. Primeira brecha é não ter a Escritura como informação de supremo conselho para a sua vida. O profeta Isaías diz que Jesus Cristo, ele é maravilhoso conselheiro. Ou seja, ele é o conselheiro da sua alma. É suas emoções que são as suas conselheiras? Diga não. São seus sentimentos que são seus conselheiros? Diga não. É a vida? É a circunstância? Também não. Ele diz assim, ai dos filhos rebeldes que buscam conselhos, mas não de mim. E a cobertura, o que é cobertura? Agasalhar. Agasalhar. Conforto. Quando aqui fala de cobertura, tipo assim, quando é que você dá cobertura para uma pessoa? Diz assim, mas você é humano. Pronto, agasalhou. Agasalhou. É o que a pessoa estava procurando. Mas qualquer um no seu lugar faria isso. Agasalhou. Essa é a cobertura que Deus está falando. Ai dos filhos rebeldes que ouvem conselhos, mas não de mim, e buscam uma cobertura que não é do meu espírito. Por quê? Porque qual é a cobertura que é do Espírito Santo? É a cobertura que só você vê, só você é coberto.
Os outros não precisam ver. O salmista Davi diz assim no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansa. Quando você está debaixo da cobertura do Senhor, você confia, você descansa, você tem paz. Quando você busca a cobertura do Egito, ou a cobertura circunstancial, não tem paz. Aquilo fica remoendo, aquilo fica comichando, aquilo fica dentro de você. E é um pensamento, e daqui a pouco é outro. Você pensa uma coisa agora, e daqui a pouco outro, e daqui a pouco é outro. Por quê? Porque a única cobertura que traz paz ao nosso espírito e coração é aquela que vem do Espírito Santo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu testifico no seu espírito que você é filho de Deus. Tende paciência, e o Espírito Santo começa a ministrar, e então você, com a cobertura do Espírito, começa a descansar em Deus. Ai dos filhos rebeldes, que buscam conselhos, não de mim. De onde é que o povo estava buscando conselho? É interessante, Judá fazia assim, ó. É muito interessante o esqueminha deles. Quando Israel levantava contra eles, eles buscavam a ajuda dos sírios. Quando os sírios levantavam contra eles, eles buscavam a ajuda do assírio. Quando o assírio levantou contra eles, eles buscaram a ajuda do Egito. Quer dizer, cada hora tirava para um lado. Não é interessante isso? Agora esse texto aqui fala da ameaça de Seraqueribe. E eles estavam buscando ajuda onde? Onde? No Egito. Aí diz assim, versículo 2: que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. De onde você veio? Do mundo. Você não veio do mundo? Quando você estava no mundo, você confiava no mundo, dependia do mundo, vivia segundo o mundo e faziam as coisas do mundo. Você estava separado de Deus. Jesus tirou você de lá. O que é pedir conselho do mundo? É agir como você agia antes. É fazer as coisas da mesma maneira ou similar que você fazia antes. Isto é voltar para o Egito. Isto é pedir conselho do mundo. Isto é cobrir com a cobertura do Egito e estar à sombra do Egito. Não sabeis vós que o espírito que há em vocês tem ciúmes? Deus jamais aceitará que os filhos dele buscam metodologia do mundo, maneira do mundo, jeito do mundo e conselho do mundo. Eu fui tirada de lá, você foi tirado de lá, e tudo aquilo é estragado, tudo aquilo é corrompido. Aquilo não serve mais. Aquilo não pode mais. Da maneira que você vivia, da maneira que você resolvia a sua situação, da maneira que você fazia, o jeito que você vivia, errado. Você não pode mais ser daquela maneira. Você não pode mais agir daquela maneira. Você é uma nova criatura. Você é alguém que Deus tem amado, protegido. E ele diz, ai dos filhos rebeldes que buscam conselho, ou seja, que permitem a direção da vida deles, que não é minha. E que buscam o conselho do quê? O que Israel, Judá fazia? Buscava a cobertura do Egito. Você vai me ajudar a lutar contra os assírios? Vou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. As reações que você tem com respeito às situações da sua vida, é Deus quem te aconselha, é Deus quem te dirige. O seu posicionamento diante da vida, diante dos conflitos, é da mesma maneira que você fazia lá atrás? É o mesmo jeito que você fazia lá atrás? Ele diz, filhos rebeldes, a primeira brecha dos crentes é buscar em você mesmo, na sua maneira, no seu jeito, como reagir diante das adversidades. Senhor, mas não deu para fazer diferente. Por que não buscou a mim? Não buscou o meu conselho? Não buscou? Você buscou o Egito para se fortalecer? Quem não é forte com o velho eu? Todos nós. Eu, no velho eu, sou forte. Você também é forte. É ou não é? O seu velho eu é forte ou não é? Nós fôssemos liberar os velhos eus que existem dentro de nós, não sobraria nada. É ou não é? Só o que acontece conosco? Nós entendemos aquilo que Paulo diz. Eu estou morto, eu estou crucificado para este mundo. E este mundo para mim. Quer dizer, não existe mais espaço para os conselhos
opcionais para os conselhos que eu acho que eu devo tomar, que eu acho que eu devo fazer, mas a Escritura me aconselha como eu devo corresponder a cada situação. Você erra. Como é que você vai corresponder? O problema aqui que o Senhor diz é pecado sobre pecado, ou seja, vocês pecaram, foram castigados pelo pecado, ao invés de se arrepender e buscar em mim ajuda, buscaram no mundo. Todos nós cometemos erros, todos nós falhamos. Para onde nós temos que voltar? Para quem? Para Deus. É Ele, é a misericórdia dEle, é o favor dEle, é a direção dEle, é o conselho dEle, é a mão dEle que nós queremos que toque, que cure a nossa alma. Aí o que vamos fazer? Vamos nos fortalecer buscando coberturas humanas, circunstâncias humanas. Vamos ver o próximo versículo. Ele diz assim, no versículo 3: a força de Faraó vai tornar em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Ou seja, quando nós buscamos saídas particulares para a nossa vida, isso é uma brecha, vamos cair em confusão e vergonha. Aí ele continua dizendo, versículo de número 4: porque os seus príncipes já estão em Zoar, ou seja, os embaixadores já foram, os embaixadores já chegaram em Ranês, todos se envergonharão de um povo que nada lhe servirá de ajuda. No fim, não serve de ajuda nenhuma, nem de proveito, nem de vergonha e de opróbrio. Servirá de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul para a terra da aflição, é o Egito. De angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora, a serpente ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos e as suas riquezas, e sobre as córcovas de camelos e seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Irmãos, presta atenção nesse versículo. O Senhor está dizendo, você vai voltar para aquilo que eu te tirei. De onde eu te tirei? Tirei do deserto, de onde havia feras. Eu tirei de onde havia a serpente voadora. Você vai voltar para lá. Quando é que o crente abre brecha para Satanás entrar por outras partes, e ele não entra por Jesus? O que é que entra por Jesus? É tudo aquilo que é limpo, que é claro, que corresponde à Escritura. Mas aquele que entra por trás ou por outras partes, entra por brechas. E a primeira brecha que diz no capítulo 30 é quando você busca conselho, dinâmica, maneiras do mundo para reagir diante das circunstâncias e das situações. O Senhor diz, você está voltando para a serpente, por os espíritos malignos dos quais eu tirei você. Você vai levar os seus tesouros e as suas coisas preciosas. Você vai perder aquilo que te é precioso. Eu quero perguntar para você, o que é de mais precioso na sua vida, você sabe? O que é de mais precioso para você? Fala. O quê? A sua alma. É o que de mais precioso. Então, quando você retorna a recursos mundanos, recursos humanos, para resolver seus problemas, deixando o altar do Senhor que está aberto, para ouvir você, para receber as suas orações, cheio de graça, de misericórdia, você deixa o altar do Senhor, e você vai buscar em maneiras humanas, métodos humanos, por causa do seu desespero, você está abandonando o altar, e você vai de encontro a quê? A tudo aquilo que você deixou lá atrás. Você vai de encontro ao leão, à leoa, às serpentes, e você vai perder o que é de mais precioso, assim como o filho pródigo. Sua alma é o bem mais precioso que você tem. Primeira brecha dos crentes, buscar no mundo solução para os seus problemas. Jesus tem solução para o seu problema, amém? Jesus tem conselho para você, amém? Jesus tem direção e tem cobertura para você, amém? Só que Jesus não cobre os meus erros, e Ele não cobre os seus erros. Ele não nos defende, nem te defende. Ele nos corrige e Ele nos assume. É isso que Ele faz. Ele não coloca em nós uma cobertura falsa, uma cobertura mentirosa. Ele não nos dá uma segurança para que nós possamos ficar reconfortáveis. Não, Ele nos segura contra o maligno, contra Satanás. Ele nos cobre contra os males da vida. Primeira brecha que Satanás usa na vida dos crentes. Não use os métodos do mundo.
Não use as maneiras do mundo, aquele jeito seu da velha criatura, aquela maneira de raciocinar da velha criatura. Você e eu precisamos dia após dia, como o apóstolo Paulo diz, morrermos para que possa nascer, para que possa viver, para que a vida de Cristo possa viver em nós. Precisamos tapar essa brecha, para que não sejamos um muro barrigudo. Versículo de número 7. Porque o Egito os ajudará em vão, para nenhum fim, por isso clamei acerca disto. Aqui está o primeiro segredo, segundo segredo e terceiro segredo mantidos. No estares quieto será a sua força. O que menos os crentes sabem fazer hoje, o que é? O que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? No estarem? Como que eu vou ficar quieto, pastora? Eu estou parecendo aquele amigo de Jó. Eu sou com um odre pronto a explodir. Pode explodir? Pode, no altar do Senhor. Pode colocar diante dele, pode chorar, pode dizer: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, eu estou cansado. Deus, no altar dele, no altar sagrado, diante da presença dele. No estarem quietos será a sua força. Quando você não sabe o que pensar, não pense. Quando você não sabe o que falar, não fale. Quando você não sabe o que sentir, não sinta. Porque se você sentir qualquer coisa, você será dominado por aquilo que você sente. A brecha que os crentes abrem, e Jesus diz assim: o ladrão entra por outra parte. Qual é a parte que o ladrão entra? Quando os crentes não buscam conselho nem cobertura de Deus, mas buscam em si mesmos, buscam na metodologia mundana. Aí o ladrão entra, aí Satanás entra. Versículo de número 8, o Senhor diz para Isaías: Isaías, eu quero que você escreve para sempre esse erro do meu povo. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, registra num livro, para que fique até o último dia, para que sempre e para sempre e perpetuamente. Erros escritos. Você tem costume de escrever seus erros? Não? Pois é, se nós escrevêssemos nossos erros, nós erraríamos menos. Podia ter um caderno assim, ó, erros. E aí você escreve: naquele momento eu pensei que o céu, que a vida estava contra mim, que eu estava todo cheio de razão, estava numa crise jonástica, e eu achei que Deus estava errado e que eu estava certo. Depois eu vi e eu compreendi, e a mão de Deus. Aí de vez em quando você lê lá: ó Senhor, que cilada que eu caí. Olha a cilada que eu caí. Me deixei levar por palavras, me deixei levar. Olha, Senhor. Um livrinho de erros. O Senhor diz: Isaías, faz um livrinho de erros do meu povo. E começa por esse erro, onde o povo busca a força e ser fortalecido por métodos humanos, por métodos do mundo, pela velha criatura. Aí ele continua dizendo assim: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Versículo 10, segunda brecha. Gostar de coisas boas. Pastora, isso é um erro? Gostar de coisas boas é um erro? Depende. Depende quando as coisas boas é segundo o nosso parecer e segundo a nossa ótica. E as de Deus, elas parecem más aos nossos olhos. O povo tinha uma determinação. Nós não queremos mais ouvir coisas desagradáveis. Não queremos mais. Só queremos ouvir coisas aprazíveis, coisas gostosas de ouvir. Isaías é o seguinte: você cala a boca, você fica quieto, porque é o seguinte, nós queremos ouvir só engano. Nós queremos ouvir só coisa gostosa, coisa que massageia o nosso ego, coisa que nos conforta. Olha só, presta atenção no versículo 10. Que dizem aos videntes, aqueles que vêm: não vejais. Aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vedes para nós engano. Que crente em sã consciência diz isso? Duro que não diz. Nem eu não vou dizer isso e nem você vai dizer isso aqui, mas nós vivemos isso aí.
O que nós gostamos é de coisas aprazíveis, coisas que massageiam o nosso ego, coisas que nos incentivam, coisas que nos fazem nos sentir confortáveis. Segunda brecha que Satanás entra é quando nós começamos a preterir a palavra da verdade. Quando nós começamos a pegar desgosto pela verdade e começamos a preferir coisas gostosas, coisas que massageiam o nosso ego e os nossos ouvidos. Paulo, aconselhando Timóteo, seu discípulo, diz: nos últimos dias, os homens teriam comichões nos seus ouvidos, e eles teriam muita dificuldade de ouvir a verdade, de ouvir a palavra. Desde a época de Paulo até agora, já se passou 2000 anos, e as coisas continuam piorando. Segunda brecha é o paladar dos seus ouvidos. Cuidado quando você não gosta mais de ouvir verdade. Cuidado quando você só procura pessoas que concordam com você. Cuidado quando... Paulo diz assim à igreja: porventura fiz vosso inimigo dizendo a verdade? Se uma pessoa dizer a verdade para você, ela vai ser sua inimiga? Não, ela é sua amiga. Amigos dizem a verdade. Amigos falam a verdade. Mas Paulo também diz aos Romanos que toda pessoa que for corrigir alguém tem que viver a correção. Você jamais pode corrigir alguém se você não vive a sua correção. Se você não vive aquilo que você corrige ou ensina, você não pode dizer, você não pode falar. Bom, vamos voltar. Segunda brecha. Qual é a segunda brecha? É quando nós, crentes, não conseguimos ouvir a verdade da parte de Deus. Você errou, você falhou. Não conseguimos ouvir a verdade, e então o que Satanás faz? Ele vai entrando pelo fundo e vai fazendo o quê? Vai enchendo-nos de razão. Se você busca razão, você não busca Jesus. Você sabia disso? Quem tem Jesus não busca razão. Mas pastora, quem tem Jesus busca o quê? Só agradar ao Pai. Quem tem Jesus só busca o quê? Agradar a Deus. Senhor, eu só quero te agradar. Não quero ter razão. Eu quero que o Senhor olhe para mim, que o Senhor se agrade da minha vida, como diz Isaías 53. É só isso que eu quero. Quem busca Jesus não busca razão. Você fica atrás de razão, Satanás entra pelas suas costas, ele entra pelo quintal da sua alma, e ele começa a maximizar situações, e ele começa a elaborar planos, e ele começa a fazer com que você fique fermentado por uma situação. Primeira brecha, buscar conselho e cobertura da velha criatura. Segunda brecha para Satanás, qual é? Não querer ouvir verdades, mas apenas aquilo que é gostoso. Próximo versículo, versículo 11. Eles diziam assim para Isaías: Isaías, sai do nosso caminho, hein? Você foge, quando você está numa situação de erro, você foge de quem que vai dizer a verdade para você. Eles diziam assim para Isaías: desviai do caminho, aparta da vereda, foge do nosso caminho. Se nós vimos para um caminho, você vem pelo outro. Nós não queremos te ouvir, foge do caminho, sai do meu caminho, Isaías. Aí ele diz assim: fazei que o santo de Israel cesse de estar perante nós. Eles não foram os primeiros a pedirem isso. Lá em Êxodo, o povo na época de Moisés disseram assim: Moisés, nós estamos com medo. Fala para Deus falar por meio de você. Nós não queremos muita proximidade com Deus, não. Você já imaginou o povo de Deus chegar numa situação e dizer assim: nós queremos que Deus pare de estar no nosso meio? Você acha que o povo de Deus fala isso de uma maneira audível? De que maneira o povo de Deus fala isso? Buscando ajuda do Egito e não querendo ouvir verdades. É assim que o povo de Deus diz para Deus: Senhor, não quero mais que o Senhor fique no meio de nós. O Senhor é muito verdadeiro, o Senhor é muito duro, o Senhor é muito firme, muito determinado. O Senhor é muito, é muito. Terceira brecha, essa aqui muitos caem, muitos, mas muitos mesmo. Por isso, assim diz o santo, versículo 12: porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vocês se apoiam, se estribam, se seguram. Terceira brecha é fazer do problema maior que Deus, maior que a palavra, maior que Jesus, maior que o Espírito Santo, maior que a igreja, maior que o poder do sangue de Cristo. Você acha que o meu problema é maior que Deus? O seu problema é maior que Deus?
Vocês confiam na perversidade, vocês confiam no erro, vocês confiam no que vocês sentem, vocês confiam no que vocês estão vivendo, vocês se estribam no problema, se asseguram no problema. Você acha que ninguém na face da terra está passando por uma situação pior que você? Pior que eu? Sim ou não? Claro, existem pessoas passando por situações piores do que nós. E como elas estão? Algumas delas muito bem, graças a Deus, dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, olhando para a própria vida, aprendendo, estudando, analisando, se humilhando, crescendo, tendo uma vida de glória em glória. A questão é, vocês se estribam na opressão, se estribam na iniquidade, se estribam no problema. Vocês acham que o problema de vocês está dominando a vida de vocês. Você já viu quando um crente passa por um problema e ele tem essa brecha aqui? Ele pensa no problema de manhã, de tarde, de noite. Ele sonha e dorme, sonha com o problema. Ele levanta pensando no problema, mas esse problema é seu pastor e tudo vai te faltar. Por quê? Porque ele maximizou a sua vida de tal maneira que você só fala e pensa nisso. Quando algo capturar seus sentidos, não é de Deus. Não, quando uma coisa fica martelando, aí o Espírito Santo me convencendo, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo não martela a cabeça de ninguém. O Espírito Santo convence por meio do intelecto, dos sentidos, e já faz a obra de transformação. Quando fica martelando uma coisa, é o diabo culpando você, sentenciando você, enfraquecendo você, para que você fixe naquela situação, para que você consiga enxergar aquela situação como uma situação soberana e absoluta. Você é de Deus, meu irmão. Você é de Deus, você não precisa buscar conselho no mundo, você não precisa buscar cobertura da velha criatura. Os conselhos vêm do Senhor Jesus. Você não gosta, mas são os melhores. Eu e você não podemos de forma alguma termos os nossos ouvidos com inapetência, com desgosto pela verdade. Não podemos gostar do engano, precisamos ouvir a verdade e seguir a verdade, porque Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Qual é a outra parte que Satanás entra? Escondido, oculto, de uma maneira muito camuflada, de uma maneira muito perspicaz. Quando você busca recursos do mundo, da velha criatura, quando você não gosta da verdade, e você fica buscando justificativas, e você gosta do engano, e você gosta de achar que você está certo. Deixa eu falar uma coisa para você: você não está certo, eu não estou certa. Por quê? Porque ninguém está certo. O único dono da verdade, ele tem nome. Qual é o nome dele? E nós? Quem somos? Amados por Jesus, abençoados por Jesus, salvos por Jesus, filhos de Deus, resgatados por Jesus. Nós somos os alvos do amor de Deus. Isso para nós é suficiente. Então você precisa entender que quando você passa por uma circunstância, por favor, não busque cobertura da velha criatura, não busque de forma alguma conselhos humanos. A Bíblia diz que Jesus é o nosso conselheiro, e a Escritura, ela é absoluta sobre isso. Segunda coisa, ame a verdade, queira a verdade, porque a verdade, ela é única. É uma coisa que, se você disser que você tem na sua vida, é só a verdade. E ninguém pode tirar ela de você, é a sua verdade. Não queira enganos, não goste de enganos, não busque enganos. Mesmo que esses enganos venham a trazer uma situação confortável para mim, pastora, principalmente quando os enganos trouxeram uma situação confortável para você. Terceira brecha: não ache que seu problema é o fim do mundo. Seu problema não é o fim do mundo. Diga amém. Quantos problemas você já passou na sua vida? Inúmeros. Se você é uma pessoa madura em Cristo, já passou por mais do que outros. Alguns deles já te arrancou pedaço. Alguns desses problemas já fez Jesus esquecer você. Alguns desses problemas fez Satanás pisar na sua garganta. Passou ou não passou?
É igual dentista, passa. É só o ano que vem. Passa ou não passa? Passa. Passa. Pastora, mas quando eu estou no buraco, quando eu estou no caos, Jesus está com você. Você já percebeu o Salmo 91? Ele diz assim, ó. Dentro da angústia eu estarei com você e dela o retirarei. Você nunca está sozinho, você nunca está sozinho, você nunca está sozinho. Mas Satanás quer dizer para você que você está sozinho. Satanás diz para você que o seu problema é muito grande. Satanás diz para você que é o fim, que não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução. E Satanás vai usar a direita, a esquerda, a frente, costa, e vai usar, se possível, se ele puder, até em cima. Mas você não está sozinho. E o diabo não pode entrar pela brecha da incredulidade. E o diabo não pode entrar por quê? Porque nós confiamos em Deus, não confiamos no Egito. Não confiamos em nós mesmos, não dependemos de palavras mentirosas para alimentar a nossa alma. Amamos a verdade e queremos a verdade, seja ela qual for. Nós queremos a verdade para a nossa vida. Diga amém. Satanás levanta você. O Espírito Santo derruba você. Satanás levanta você. O Espírito Santo derruba você. O Espírito Santo diz, dobra o seu joelho. Fala com Deus, se humilha. Chora, abre o seu coração, quebranta a sua alma. E Satanás diz, não, chega. Você não aguenta mais, já foi. Fala para Deus que já dá um tempo. Dá um tempo aí para Deus. Fala, Senhor, ó, o negócio aqui é de barro. O Senhor diz, cuidado com o que você diz. É de barro, cuidado que eu quebro o barro. O Espírito Santo nos abate diante da presença de Deus quando nós estamos levantados, inflados por nossa vã concupiscência ou compreensão. E então o inimigo entra por trás e dá uma forcinha para quê? Para acharmos que estamos certos, para acharmos que estamos corretos e que o mundo está contra nós. Vai passar, seja o que for, vai passar. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Seja honesto com a sua vida. Seja honesto com a sua vida. Diga, Senhor, eu não vou buscar conselho nem cobertura do mundo nem da velha criatura. Senhor, eu vou amar a sua verdade, eu vou querer ouvir a verdade. Senhor, os meus problemas não serão problemas maximizados pelas minhas fraquezas e debilidades. Porque quando eu me sentir fraco, eu vou buscar força no Senhor. Amém? Versículo de número 13. Por isso, esta maldade, que maldade? As 3 brechas. Vai ser como uma barriga no muro. O muro, ele só consegue ficar de pé porque ele é reto. Passa-se o prumo. Se ele tiver barriga, o que vai acontecer? Gravidade não tem da ponta, nem da outra base, então cai. Por isso essa maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá de repente. Nós construímos a nossa casa em Cristo, na rocha e não na areia. A palavra do Senhor diz assim que essa maldade vai ser como uma brecha, que forma uma barriga no muro e que o muro cai de repente. O Senhor fala que a maldade de buscar conselhos do mundo, da velha criatura. Você fala, pastora, mas eu só ouço conselho de crente. Irmãos, está escrito? Está escrito? Espera aí, irmão, você está me aconselhando para eu me levantar, para eu me sublevar, mas a palavra diz que eu tenho que me humilhar. Irmão, você não é de Deus, não. Faz isso? Não. Oh, é verdade, irmão. Você está certinho, irmão. Por quê? Porque vem falando conforme o que você sente. Vem fermentando, vem fomentando. Mas e a Escritura? É o que a Escritura diz. Cuidado, se você ouve conselho de irmãos que não são irmãos. O que Paulo diz? Nós estamos estudando isso na escola dominical. Aparta de irmão que não é irmão. Que irmão que não é irmão? O irmão que não é irmão é o irmão que não vive essa Escritura. Ele não é irmão. Ele não é irmão. O que ele é, pastora? Ele não é irmão. E ele está dentro da igreja para esse fim.
Para esse fim, para desviar quem não tem força em Cristo. Então você tem que ser forte em Cristo. Você tem que ser forte em Cristo. Conselho, abandona tudo, larga, faz isso. Espera aí, deixa eu ver esse conselho, se esse conselho está na Escritura. E outra coisa, se você for dar conselho para alguém, se você desviar um pequenino, você está no corgo. Conselho se dá baseado na Escritura. O conselho que você dá é baseado aqui. Antes você errar por excesso de zelo na Escritura, do que você errar por ignorar a Escritura. Irmão, não sei o que você vai fazer, mas em todo caso a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Olha que ótimo conselho. 2 frases, você matou a charada. A Escritura diz que os humilhados serão exaltados. Irmão, eu não sei o que você fala, mas eu sei que a Bíblia diz isso aí. Pronto, um bom conselho. Mas no seu conselho você tem que usar versículo bíblico. Crente que te aconselha e não usa versículo bíblico não é crente. Tem que provar a Escritura. Vamos lá, o que a Bíblia diz, irmão? Isso, a Bíblia diz isso. Irmão, não é isso. É isso aqui que a Bíblia diz. Tem que estar dentro da Escritura. Por quê? Porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é a rosa de Saron. Ele é. Agora você ouve conselho que vai de uma maneira empática ao que você sente. O que Satanás está fazendo? Está entrando por trás. Para quê? Para fazer com que você desvie-se do caminho. De que forma? Contando com conselhos de cobertura da velha criatura. Segundo, não gostando da verdade, optando pelo engano. Terceiro, olha, irmão, fizeram isso com você. Diz assim, isso aí fizeram com você. Isso aí não é nada. Vem aqui, vamos ver aqui que Paulo sofreu. Vamos ver. Então Paulo não serve porque era muito santo para você? Então vamos ver Pedro. Pedro não serve porque serve. Vamos ver Sansão. Vamos mais fraquinho, vai indo para o mais fraquinho. O mais fraquinho da Bíblia não se iguala. É o que Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação. A minha tribulação é leve e passageira, a sua também. Nem aqui nenhum de nós temos um problema exacerbado que Satanás está de posse de um trâmite, de uma bomba, nada disso. Jesus Cristo é maior que tudo. Ele é poderoso, Ele é absoluto. Pastora, mas veio para mim. Se veio para você é porque você aguenta. Se veio para você, você aguenta. Por quê? Porque em todo caso o que você faz? Se humilha. Não sei o que eu faço, se humilha. Uma coisa eu sei, pastora, me humilhar, tá certinho, é o caminho, esse é o caminho. Depois você vê o que Deus te dá a direção. Continuando, para nós terminarmos. Versículo 14, e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro. E quebrando-o, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar poça de água. Quebra o barro de tal maneira que não dá para aproveitar pedacinho. Você sabia que existem pessoas no reino despedaçadas? Não foram despedaçadas por Deus, foram despedaçadas pelas próprias decisões. Decidiram errado. Porque assim diz o Senhor Deus, agora está o segredo. Pastora, se eu obedecer esse versículo, eu não dou brecha? Não. Lê o versículo. Vai tudo contra, a gente vive. E a preocupação liga para um, liga para outro, e fica desequilibrado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou no banco, vou no compadre, vou na comadre, e eu falo para a mãe, falo para o pai, falo para quem? O que diz o versículo de número 15? O Senhor diz, eu só queria que vocês confiassem em mim. Porque descansar e confiar traz força. Quando você confia, você coloca toda a situação da sua alma em ordem. Quando você confia, você coloca todo o caos em ordem. Então você começa a sossegar. E quando você sossega, eu te levo aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. E você começa a alimentar-se na minha mesa. E eu unjo a sua cabeça e o seu cálice transborda. E você começa a dar glória a Deus em meio à dificuldade. Porque no descanso e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram. Descansar e confiar. Descansar e confiar. Descansar em Deus. Irmão, descanse em Deus. Descanse em Deus. Ele cuida de você. Você que fica... Nós estávamos aqui despedindo do Marcel. E às vezes o Marcel fica preocupado com a família dele.
Mas a família do Marcel não é responsabilidade primária do Marcel, é de Deus. Sua família é responsabilidade de Deus. Os seus é responsabilidade de Deus. A sua vida é responsabilidade de Deus. Deus cuida de nós. Descanse em Deus, confie em Deus, porque a falta de descanso e de confiança coloca um caos na sua alma, traz confusão para o seu coração, deteriora a sua fé, você fica doente, desesperado. Tem gente que não consegue mais orar, não consegue mais quebrantar o coração, está aflito, está perdido, conhece a Escritura, mas não consegue ministrar, e tenta, e a adrenalina levanta, e a ansiedade levanta, e tudo levanta. 3 brechas, métodos naturais e humanos, dificuldade de ouvir a verdade, prazer no engano, e achar que o seu problema é o fim do mundo. Porque assim diz o Senhor Deus, versículo 15, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. Que tal você voltar? Quando a palavra do Senhor diz voltar, arrepende. Volta. Volta. Volta dessa desembrenhar, desse desenfrear, dessa corrida maluca, desses passos errados, dessa posição errada. Volta. Volta. Uma vez Davi diz assim, ó minha alma, volta para o teu repouso. Não faça isso, não saia do seu repouso. Volta, descanse em Deus, confia em Deus. Confia, Ele é Deus. Começa a ministrar para a sua alma. Deus é soberano, Deus é soberano. Senhor, Deus é soberano. Senhor, eu confio em Ti. Tu és soberano. Todas as coisas que acontecem na minha vida são permitidas pelo Senhor. E agora cabe a mim decidir a quem eu vou servir. Só posso servir a 2 senhores, ou Satanás ou o Senhor. Mas a minha decisão é por Ti, ó Deus, e eu sirvo ao Senhor, quando não busco conselho nem do Egito, e nem a cobertura da velha criatura, quando amo a verdade, pode me dizer a verdade, Deus, eu não quero engano, e quando eu olho para o meu problema e percebo que o Senhor está comigo, e que esse problema não é maior que a minha fé, não é maior que o meu Deus, amém? Você diz, pastora, mas o problema é maior que a sua fé, é maior que a minha fé, pode até ser, mas não é maior que o seu Deus. Jamais o seu problema será maior que o seu Deus. Jamais, nunca o seu problema será maior que o amor do seu Deus por você, que o cuidado do seu Deus por você, do prazer de Deus de cuidar de você. Meu Deus, chega a ser algo horrível acharmos que estamos no descaso, acharmos que somos esquecidos, acharmos que Deus não tem cuidado de você. Que isso? Voltando e descansando, diz o Senhor, sereis salvos. No sossego e na confiança está a sua força. No sossego, sossega, aquieta. A sua alma, ela começa a deliberar sobre assuntos, ela começa a questionar, e ela começa a ficar preocupada, e ela começa a ficar ansiosa, e ela começa a perturbar você, e você diz, ó minha alma, confia em Deus, espere em Deus, pois eu ainda vou louvá-lo. Ó minha alma, descansa em Deus, sossega, confia, espera, confia. No sossego e na confiança está a sua força. Você não acha que é muito tribulação por uma alma só? Vamos ter um pouquinho de dó. Às vezes você reclama que as pessoas não têm dó da sua alma, mas você tem dó da sua alma. Bombardeando ela com pensamentos, com sentimentos, com preocupação e com tudo. O que eu vou fazer? Peraí. Sossega, aquieta, confia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Neste momento é uma oportunidade para você sossegar e confiar. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, e você nessa semana tem desbaratado a sua alma. São tantas as preocupações, são tantas as perturbações. E o Senhor está dizendo para você, vem para o meu altar. Vem para o meu altar. Você que tem buscado recursos para resolver seus problemas na velha criatura.
Você que tem dificuldade de ouvir as verdades, você que tem caído na onda de Satanás e tem olhado para o seu problema e visto que você está sozinho, que você está abandonado, eu gostaria que você, não precisa vir aqui ao altar, mas eu queria que você dobrasse o seu joelho onde você está. Você que tem usado recursos próprios, não tem buscado Deus, você tem caído no desespero. Você que muitas vezes tem dificuldade de ouvir a verdade, você que tem permitido que Satanás entre por brechas, você que tem feito o seu problema um problema gigantesco. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus ama você. Deus ama você, Deus ama você. Deus cuida de você. Vamos tapar a brecha agora. Vamos deixar o Espírito Santo tapar as brechas agora. Vamos deixar o Espírito Santo tapar as brechas dos conselhos humanos. Vamos deixar o Espírito Santo tapar a brecha da cobertura do Egito, do mundo. Diz para Jesus: Jesus, eu só quero a sua cobertura. Jesus, eu só quero os seus conselhos. Os seus conselhos trazem vida para o meu coração, Senhor. Quem sabe você ouviu de um conselho de uma pessoa que você respeita e ama, mas era um conselho errado. E você se arrepende nessa hora, fala para o Senhor. Me perdoa, Deus, porque eu fiz aquilo que a tua palavra diz para eu não fazer. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu conselheiro. Eu quero ouvir os conselhos da sua palavra. Eu quero ouvir a voz do teu Espírito Santo. Diz: Senhor, sabe por que meu coração se fermenta? Sabe por que minhas emoções querem me dominar, Jesus? Porque os conselhos que eu ouço fermentam minha alma. Os seus conselhos, Jesus, traz paz para o meu coração. Traz segurança para mim, Jesus. Quando Jesus te aconselha, seu coração fica em paz. Quando Jesus te aconselha, seus problemas são lançados nele. Nessa noite o Senhor Jesus está dizendo verdades para você. Diga: Senhor, eu preciso das suas verdades. Eu preciso que o Senhor veja o que eu não vejo e me diga o que o Senhor está vendo. Eu quero sim a sua palavra profética. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, olhar para os meus problemas e perceber e entender que o Senhor é maior que os meus problemas. Fala para o Senhor. Deus está dizendo para você o quanto Ele tem te amado. E eu quero lembrar você agora do primeiro versículo que você leu nesta noite. Satanás, o ladrão e salteador, aquele que vem roubar a sua fé, aquele que vem roubar a sua comunhão com Deus, aquele que vem roubar a santidade, aquele que vem roubar a sua alegria. Ele não entra pela porta, porque a porta é Jesus. Ele entra pelos fundos, camuflado. Ele entra de uma maneira muito camuflada. Vamos tapar as brechas. Eu quero que você tape as brechas agora junto com o Espírito Santo. Você pode fazer isso? Tapar as brechas. Senhor, eu não quero mais conselho que não venha de ti. Eu não quero mais conselhos que não tenham a sua escritura. Senhor, eu quero a verdade, só a verdade na minha vida, doa quem doer. Senhor, os meus problemas não são nada comparado à sua grandeza, comparado àquilo que o Senhor tem para eu viver, comparado àquilo que o Senhor tem para mim. Eu não vou me sentir mais jogado, abandonado, lançado. Eu sei que eu sou especial para o Senhor. Diz para Deus que você é um vaso nas mãos dEle.